Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, uma reflexão no nosso canal Esboços do Contemporâneo, que hoje vai falar sobre a descolonização do olhar como um imperativo estético e político. Na verdade, eu devo dizer que é uma aula aperitivo, digamos assim, de um curso que eu darei agora em setembro, portanto, logo, na Galeria Barco. Fiquem aí ligadas e ligadas que o curso está sendo pensado com muito carinho e atenção. Mas se vocês, para quem vem me acompanhando aqui no canal, percebeu que nessas últimas reflexões eu fiquei muito enredada aí no tema das imagens, da representação, da visualidade, da visibilidade, do imaginário, da transparência. Eu diria que todas essas questões elas têm como fundamento aí a dimensão do olhar. O olhar ele é fundamental porque ele, digamos assim, nos revela a dinâmica da sociedade contemporânea, que é telânica, né? Envolvida, imersa em telas, é oculocêntrica, que vê muito uma sociedade de fato do visual, uma sociedade em que os exercícios do ver ganham patamares aí inéditos. Então eu acho que nada mais adequado do que a gente pensar que hoje o olhar na sua dimensão política. Eu devo dizer, assim, isso inclusive serão os tópicos do nosso curso, que a trajetória do olhar desde a filosofia antiga, a gente tem uma percepção, uma concepção do olhar que vai mudando ao longo do tempo. Mas é importante sempre que a gente diga que olhar mais do que uma operação da física, sensorial, ele é, digamos, um modo de organização da cena do mundo por meio de prismas socioculturais. O Merleau-Ponty costumava dizer que o olhar é o nosso reitor. E se de fato o olhar é o nosso reitor, qual a importância dele na contemporaneidade, já que o olhar ele é menos um franqueador de imagens e mais, digamos assim, um elemento que possibilita que a gente estabeleça relações individuais, sociais, interpessoais e grupais. Eu acho que para a gente enfrentar essas questões aí, pensando a ideia da descolonização do olhar, uma trajetória histórica, ela vem ao nosso auxílio. O olhar para os antigos, ele estava sempre relacionado ao saber e ao desejo. Desejo erótico, desejo do belo, o desejo de saber, né? O olhar, ele tinha uma relação com o reflexo, com o raio luminoso, com o que brilhava, o que cintilava, a luz, né, do raio visual. Então a gente vê aí em Platão uma diferença, as possibilidades entre visão e olhar, a visão do lado do simulacro, dos artefatos, até dos artefatos matemáticos, e olhar como aquele que estaria do lado da teoria, porque lembremos, a teoria ela vem de theoren, que significa contemplar, examinar, observar, meditar, né? O olhar ele se torna aí a causa do saber nessa perspectiva. Por Aristóteles, o olhar estava diretamente relacionado ao desejo de saber. Em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, a gente lê aí a expressão a cobiça do olhar, né? A cobiça dos olhos. Mas a gente vai ver que com o que a gente chama de ascensão da sociedade moderna, do cientificismo, o olhar ele vai mudar de concepção. Essa ideia do desejo e do saber conjugados, ela entra em declínio, e o que a gente tem aí com o saber cartesiano, com a lógica cartesiana do sujeito que pensa e logo existe, a gente vai ter também um sujeito que olha o mundo e organiza a cena do mundo. E aí o olhar ele vai cada vez mais sendo objeto da ótica geometral, é a perspectiva que entra em cena, ou seja, ele vai entrando no campo, né, da regulação da ciência, de uma
matemática, né, espacial, de um cálculo espacial. A pintura ela passa por modificações a partir dessa lógica, da lógica, né, renascentista, da lógica da perspectiva. E aí é nesse período que eu costumo dizer que o olhar ele passa a ser um objeto em que ele vai excluindo, ele vai criando camadas de percepção que vão nos dando o que é visível no mundo, né? O olhar racista, o olhar colonizador, o olhar da escravidão, ele é resultado desse ser onividente que olha a cena do mundo e organiza a cena do mundo, né? A própria escolha de corpos escravizados se deu a partir de uma ordenação pelo olhar, né? As mercadorias de olhares, né? Escravizadas, escravizados da chamada escravidão transatlântica, da escravidão moderna, elas foram vítimas desse olhar que escolhia, que destituía, que fez com que o Attili Bembe, ele tem uma frase que eu gosto muito em relação à escravidão transatlântica, que ele diz que foi a única que destituiu triplamente os corpos, né? os escravizados, porque foi uma escravidão que, a um só tempo, ela destituía o corpo, se converteu em corpo moeda, corpo objeto e corpo mercadoria, né? E essa, digamos, tríplice destituição, ela contou muito com a agência de olhares, né? A agência de olhares nesse campo aí das mercadorias de olhares. E aí, eu acho que essa perspectiva é importante, né, da gente pensar que o olhar ele vai mudando de concepção, porque o Bataille, eu vou até ler para vocês, né, vou publicar um texto recentemente, o Georges Bataille ele vai dizer na História do Olho que a desconcertante história do olho nos leva a perceber, por meio de uma composição metafórica, que o olho passa por variações, adotando certo número de objetos substitutivos, conservando sempre o seu aspecto voraz. Voracidade, pessoal, que a gente pode atestar na dimensão maquínica hoje dos dispositivos do ver e do olhar, né? O cinematógrafo, a televisão, o vídeo, a imagem da informática, os celulares que vêm produzindo e articulando os discursos da contemporaneidade. A voracidade do olhar sexista, patriarcal, homofóbico, ela foi exercida devorando corpos e culturas sem que houvesse uma redistribuição imaginária e real dos lugares dos sujeitos que têm o poder, né? Os que olham e os que consomem, e dos que não têm o poder, os que são vistos e que são mercadorias de olhares, como eu falei ainda há pouco para vocês. O lugar do exótico ele foi constituído em base nessa simetria, seja no campo da arte, da ciência e da cultura visual. O nosso curso, inclusive, ele vai se deter sobre esses três domínios, pensando a trajetória do olhar tanto na arte, tanto na ciência e tanto na cultura visual, um pouco para a gente perceber e acompanhar como a temática do olhar ela é fundamental para a gente flagrar como é que as assimetrias vêm se construindo ao longo do tempo e, de outro lado, como é possível também transpor essas assimetrias com fundamento de raça, de gênero, de orientação sexual, de território. Então, esse seria, digamos assim, o nosso aperitivo sobre o curso que está aí batendo a porta. Eu devo dizer também que esse curso está dividido em 4 tópicos. A primeira aula é sobre ver e olhar para os antigos, que eu falei aqui de maneira super ligeira, né, na velocidade de um raio. E nesse tópico a gente vai trabalhar com a ideia do saber e o desejo, ou quando se inflama o que não cessará de queimar. A aula 2 falará sobre a episteme da representação no classicismo, a construção do exótico e as camadas que não se vê, validadas pela arte e pela ciência.
A terceira aula a gente vai discutir sobre as transformações dos modos de ver na ascensão da sociedade técnica, vestígios dos olhares colonizadores na cultura audiovisual, cinema, televisão, internet. E na aula 4, somos seres olhados no espetáculo do mundo, a descolonização do olhar na arte, na ciência e na cultura audiovisual. Espero então que vocês se interessem pelo tema. É um tema que não está circunscrito apenas aos estudiosos, pesquisadores da imagem, aos produtores de imagem, mas é um curso também que é extensivo a educadoras, a educadores, a cientistas sociais em geral, enfim, a todos e todas que se interessam realmente em pensar como a organização do mundo se dá a partir de prismas que são prévios, e essas antecedências elas contam fundamentalmente como nós organizamos a cena do mundo. E ao organizar essa cena do mundo, a gente constrói um mundo por meio dos nossos olhares. Até a próxima reflexão, até a próxima aula. Então, conto com vocês no nosso curso. Tchau, tchau. Um bom domingo.